Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Todos já sabem, eu sou o professor Dene e a aula de hoje é destinada para a terceira série do ensino médio, né? E temos como assunto principal a frente 3B, aula 5, que trata da segunda lei de Newton e o plano inclinado. Tranquilo? Então essa frente aqui. A frente 3B, aula 5, gente, ela faz uma ligação entre a segunda lei aplicada no plano inclinado e ele ainda especifica sem atrito, tá? É importante que saibamos resolver o procedimento tanto com atrito e sem atrito. Hoje eu irei abordar o caso do livro, que é sem atrito, mas não deixarei de dar a dica de como resolver tendo atrito. Tranquilo? Então, olha só. O que nós devemos recordar para resolvermos os exercícios envolvendo o plano inclinado, quando cita a segunda lei de Newton? A primeira coisa que nós devemos lembrar é da equação da segunda lei. Então, olha só. Lá no nono ano, é explicado de forma detalhada essa equação, né? Força resultante é igual a m vezes A. Vou falar inicialmente da força resultante. Creio que todos já sabem, né? Então, olha só. A força resultante é o conjunto de forças que atua em nosso sistema. Digamos que eu tenho uma superfície e um bloco. É isso? Então, por enquanto, olha só. Eu tenho essa força para baixo, chamada de peso. Eu tenho uma força que impede a entrada desse corpo na superfície, chamada de força normal. Então, por enquanto, a nossa força resultante é dada por duas forças verticais, né? Sentidos opostos. Então, o nosso conjunto de força que forma a nossa força resultante é a força normal e a força peso, onde seria aqui, ó, N menos P. Então, essa seria a nossa força resultante. Mas supomos que tenha uma força aqui, ó, uma força 1 e aqui uma força 2. Então, agora, a nossa força resultante será formada por 4 forças, onde na vertical são 2 e na horizontal são 2 também. Então, neste caso, para a nossa análise da segunda lei de Newton, nós teríamos duas resultantes. Uma resultante, força resultante em X, e uma força resultante em Y. A força resultante em X seria F1 e F2, né? Eixo X. Em comum, direção. Só que os sentidos são opostos. O que eu faço? F1 menos F2. Só que minha resultante em Y, nós já vimos anteriormente, seria N menos P. Qual a ordem que eu pego? Neste caso aqui, você, se for o caso sem atrito, né? Sem atrito. Ou seja, sem atrito há duas possibilidades. O corpo está em movimento retilíneo uniforme, né?
ou em repouso, não importa a ordem. Mas a dica que eu passo hoje para vocês, sempre quando vocês estiverem analisando um sistema, você sempre deve atribuir aquele que tem maior módulo à frente ou aquele que causa o movimento ou tende a causar um movimento. Tranquilo? Então, neste caso, a nossa força resultante seria formada por força resultante em X, força resultante em Y. Tranquilo? Qual que eu usaria daqui? A que for necessário para resolver o meu sistema físico. Tranquilo? Então, isso é a ideia de força resultante. Continuando. Mas ele diz aqui que força resultante, sendo ela maior do que zero, causa no corpo o quê? Uma aceleração. Então significa o quê? Quando eu falo de força resultante maior do que zero, significa que o resultado do conjunto foi uma força capaz de deslocar uma massa. E ao deslocar uma massa, vai ter inicialmente uma aceleração. O corpo vai mudar a sua velocidade. Então, aceleração, você já sabe que é a mudança de velocidade no decorrer do tempo. Então, para toda força resultante maior do que zero, o corpo que está submetido a essa força resultante maior do que zero, irá sofrer uma alteração em sua velocidade, ou seja, terá uma aceleração. Agora, o que eu faço para calcular a ideia da força resultante em nosso plano inclinado? Antes de tratarmos do plano inclinado, gente, eu quero recordar isso aqui para vocês, ó, a força normal. Tranquilo? Serei bem rápido, eu creio que vocês irão lembrar. Falar simplesmente da força normal. Força normal para um plano horizontal. Então, é o primeiro caso. Como é que eu faço para determinar a força normal? Suponho que tenha apenas um bloco. Para baixo eu teria força peso. E para cima, a força normal. Ou seja, o peso é aquela força que puxa todos os objetos para o centro da Terra. E a força normal é aquela força que impede a entrada dos corpos na superfície. Então, olha só. Utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a m vezes A, nós vamos analisar o seguinte. O corpo está em movimento retilíneo uniforme, o corpo está em repouso ou está em movimento acelerado? Supomos que o corpo esteja nos dois primeiros casos, ou seja, em repouso e o movimento reto uniforme. Se está em movimento reto uniforme ou em repouso, a aceleração é zero. Então, a nossa força resultante será igual a zero. Então, nossa força resultante será formada apenas por quem? As duas forças verticais, N e P. Com isso, nós chegamos à conclusão que a nossa força resultante será N menos P. Se a nossa força resultante é igual a zero, então nós chegamos à conclusão que N será igual a força peso. Tranquilo? Esse caso é para o corpo em movimento reto uniforme ou em repouso. Ah, então eu posso afirmar sempre que a normal será igual ao peso? Não. A força normal não tem equação definida, né? Não tem equação definida. Ela se molda de acordo com o sistema. E no sistema aí só tem apenas a massa do bloco, que causará uma força para baixo, que é o peso.
Vamos ver como é que fica agora a equação da força normal se por acaso for aplicada uma força neste bloco. Agora eu disponibilizei a esse sistema uma força F na vertical também em sentido para baixo. Então, força resultante é igual a zero, porque está em repouso ou movimento reto uniforme. Mas a nossa força resultante agora é composta por três forças. Força normal, força F e força peso. Onde duas forças estão para baixo, a força F e a força peso. Então, neste caso, eu irei somar F mais P menos N igual a zero. Então, nossa força resultante agora é formada, olha só, por três forças. Com isso, a equação da normal será dada por F mais peso. Observe que a força normal agora já mudou. Ela se molda de acordo com o nosso sistema. Tranquilo? Continuando. Agora, supomos que o nosso sistema é no plano vertical. Vamos ver como é que fica a ideia. Da força normal aqui. Como seria? Olha só, primeiro, que seria a força peso. O peso por si só causaria um deslocamento para o centro da Terra, então o bloco iria cair. Para ele ser sustentado, é necessário que seja aplicada uma força F, que é a superfície. Para esse bloco não entrar aqui na superfície, é necessário que tenha uma força, né? A força que impede a entrada dos corpos na superfície é a nossa força normal. Normal. Tranquilo? A interação aqui, ó. A interação entre o bloco e a superfície, vocês irão ver que faz surgir algo, a tendência ao deslizar ou o deslizamento é chamado de força de atrito. Nós iremos ver mais adiante. Mas neste caso, a nossa força resultante, ó, nós formos analisar somente esses conjuntos de forças, nós teríamos duas forças resultantes. Força resultante no eixo X e a força resultante no eixo Y. No eixo X, eu tenho duas, né? Se o corpo está intacto, ele não está descendo, está em repouso, nós temos duas. F menos normal. Se para um corpo em repouso, significa que a força resultante em X é igual a não tem aceleração, né? Então, nós chegaríamos à conclusão que N seria igual à força aplicada a F. Olha lá. Tranquilo? Para um corpo em repouso aqui, neste caso, normal seria, a força normal seria igual à força F. Mas no eixo Y, nós teríamos uma força resultante equivalente a próprio peso. Não é isso? Só tem o peso. Enquanto no outro teria F menos N. Então, observe que a ideia que eu estou passando, encontrar os valores da força normal, ela vai se moldando de acordo com o sistema. Agora nós chegamos justamente no que o livro pede, que é o plano inclinado. Tranquilo? Então vamos ver como é que a força normal se comporta em um plano inclinado. Nossa próxima direção é a direção diagonal.
Olha lá. Na diagonal, nós devemos partir do princípio, que é a força-peso. Aqui o ângulo alfa. A força normal, vocês devem recordar, sempre forma 90 graus com a superfície, sempre. Por isso que lá na horizontal estava para cima e por isso que na vertical estava na horizontal. Então aqui, ó, para eu formar 90 graus, tem que fazer isso, ó. N, ó, 90 graus. Vou até aumentar aqui para ficar mais visível no vídeo. Olha lá, 90 graus. Com isso, para nós determinarmos a força normal, você pode ver, ó, que não tem nenhum vetor na direção da força N. É necessário recordar que o peso aqui ele tem duas componentes em relação ao plano diagonal, porque ele não está perfeitamente na direção horizontal ou vertical. Então é necessário decompor ele para o eixo da força N e para o eixo do plano inclinado. Eu vou chamar a direção do plano inclinado de eixo X e a direção da força normal de eixo Y. Então, olha só, projetando aqui, ó. Então, a projeção da força normal forma um ângulo com peso. Aí você deve lembrar da decomposição de vetores. Esse ângulo aqui é alfa. Essa projeção aqui é de P para a direção do eixo Y, nós chamamos de P de Y. PY. Tranquilo? Ao projetar P para o plano inclinado, eu citei que o eixo do plano inclinado eu vou chamar de eixo X, né? Então, vai aparecer aqui, ó. Esse vetor, que é a projeção do P no eixo X, é chamado de P de X. Não é isso? Então, o que que acontece? A minha força normal, olha só, a resultante no eixo Y, no caso aqui, estaria formado por dois vetores, força normal e PY. Se o corpo está em movimento reto, desculpa, apertar um pause aqui. Continuando, tive um pequeno contratempo aqui, estou com a garganta um pouco inflamada. Então, olha só, se você olhar o eixo Y, a nossa resultante é formada por duas forças que se encontram na mesma direção, só que sentidos opostos. Então, nossa força resultante, olha lá, utilizando a segunda lei, igual a m vezes a. Se o corpo está em repouso ou em movimento reto uniforme, nós já sabemos que nossa força resultante é igual a quanto? Igual a zero. Então, nossa força resultante será formada por quem? Por N menos P. P de Y. Então, se a força resultante é igual a zero, nós chegamos à conclusão que N menos P de Y, que resulta em normal igual a P de Y. Então, observe, olha só. Como ficou a nossa força normal? Nossa força normal seria igual a nossa força P de Y, que é a componente do peso no eixo Y. Tranquilo? Então, esse caso aqui para o movimento reto ou em repouso. Vamos ver a resultante agora no eixo X. Isso aqui é a resultante no eixo Y. Desculpe aqui, esqueci de colocar. Resultante no eixo Y. Vamos ver como é que fica a resultante no eixo X? A força resultante no eixo
x. Força resultante no eixo x é igual a m vezes A. Então, observe. Temos apenas uma única força no eixo x, que é P de x. Então, esse P de x causará uma tendência ou causará movimento no bloco para ele descer. Se ele descer em movimento reto uniforme, então força resultante é igual a zero. Se não for, nós iremos fazer o caso tendo aceleração, tá? Então vamos supor que ele vai descer em movimento reto uniforme. Então a força resultante no eixo x também será igual a zero. Então a nossa força resultante no eixo x será formada apenas pelo P de x. Tranquilo? Mas provavelmente na maioria dos exercícios ele vai dar uma aceleração. Então neste caso seria igual a m vezes A. Então é dado no exercício. Mas o professor falou que é sem atrito. Beleza. Mas em nenhum momento ele falou que era só em repouso ou movimento reto uniforme. Vamos ver o caso agora, tendo aceleração no nosso sistema aqui no plano inclinado. Vamos lá. Supomos que o bloco vai descer, né? Aqui, vai descer com uma aceleração. Mas isso não vai influenciar em nada aqui, ó, no eixo Y. Então, no eixo Y, não vai ter alteração nenhuma na força resultante de Y. Tranquilo? Porque elas não são responsáveis pela movimentação no eixo X. Então, neste caso aqui, normal continuaria igual P de Y. Mas, para o eixo X, teríamos sim uma mudança, que é bem simples aqui de colocar. Força resultante no eixo X depende apenas de P de X. Então, P de X dependeria de M vezes A. Tranquilo? Mas quem é P de X? Vocês viram o seguinte, que P de X, ao decompor P para o eixo X, você teria aqui no caso um P seno do ângulo alfa igual a M vezes A. Você sabe que peso é mg, não é isso? Então você pode cortar o m daqui com o m que vai aparecer aqui do peso, resultando apenas em g seno de alfa igual a A. Então, para você calcular a aceleração num plano inclinado para o eixo x, você terá apenas g seno de alfa. Tranquilo? Então, observe que não é difícil. Só é necessário você recordar os conceitos de força normal lá atrás. Já o livro aqui, ele dá para você, supondo que você já sabe. Olha lá. E já dá a composição de Pn. Esse Pn aqui é o nosso mesmo Py, tá? Se você já sabe que Px é P seno de alfa, P de y, vou até colocar aqui, é P cosseno de alfa. Então, olha só. Ele dá todos os parâmetros para vocês, né? Para você calcular a força normal, tudo direitinho. E ele chega à nossa própria conclusão aqui, que nós vimos o passo a passo. Então, ele chegou à conclusão que a aceleração é igual a g seno de alfa. E se você observar, gente, o livro acaba com isso aí. Pronto, já acabou. Muito simples, né? Porque não tem atrito. O processo com atrito será idêntico. Mas eu acredito que ele irá abordar. Se ele não abordar, eu volto e monto todo um sistema passo a passo para vocês. Tranquilo? Então, observe. É muito importante você saber o comportamento da força normal em cada superfície. Porque você, tendo isso em mãos, você resolve tudo quanto é exercício, né? Deixa eu ver aqui rapidinho se ele aborda
Porque o livro ele faz essas brincadeiras, né? O conteúdo é sem atrito e do nada ele pode aparecer com atrito. Aí não. Ah, não. É só na outra, na, na aula 6, tá? Então, gente, eu peço que vocês resolvam os exercícios. Deixa eu ver se tem um exemplozinho aqui para nós fazermos. Vou fazer um exemplo. Acho que não vai ficar tão carregado aqui. Olha só, o exercício seguinte trata de um bloco apoiado sobre um plano inclinado. Então, neste caso aqui, ó, você tem um peso, é o mesmo processo, represente... Não. Calcule o valor das componentes da força peso e da força de reação do apoio, ou seja, da força normal. Então, vou só apagar isso aqui. Vou fazer só a B, porque as outras você já sabe. Então, olha só. Tá assim. Mudei o plano. Tem gente que tem dificuldade aí, ó. Peso. N. Aqui é 30 graus. Lembra que a projeção do vetor N com peso é o mesmo daqui da superfície horizontal com a diagonal, tá? Então aqui é 30 também. Então olha lá, P na direção do eixo N. Então olha só, a normal seria igual a P de Y. Vou chamar isso aqui P de Y e o inclinado de P de X. Então a força normal seria, quem é P de Y? Estaria aqui, ó, do lado. Seria P cosseno de 30 graus, né? O peso, a massa foi 10 kg, então o peso dá 100, né? Normal é igual 100 vezes cosseno de 30 é igual a seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Mas vamos ver quanto é que ele dá um valor numérico aí. Cosseno de 30 é igual a 0,87. 0,87. Então, 2. Então, isso aqui vai dar 87 newtons, não é isso? De reação. Concorda? Então, a força normal teria 87 newtons de força. Tá tranquilo? Aí, vamos ver a componente do peso no plano inclinado. Então, seria aqui, ó, componente dele. Seria o P de X. Quem seria o peso aqui, ó? Peso seria 100 vezes o seno de 30, que é meio. Então, o P de X seria igual a 50 newtons. Tranquilo, gente? Então, espero que com isso tenha ajudado. Aos poucos eu estou me acostumando em dar aula aqui só para uma câmera. Eu gosto de estar interagindo com vocês no dia a dia e na sala. Mas em breve nós estaremos aí. Desculpe a parada em um momento, porque eu peguei uma gripe e eu espero que eu não esteja corongado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.